A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu está lado a lado com o surgimento e o crescimento da cidade. E neste mês de junho, a cidade e a Câmara comemoram 100 anos de história. Essa trajetória, passado, presente e futuro, você vai conhecer agora. O dia 13 de junho de 1914 marca a primeira sessão oficial na Câmara Municipal. Diferente de hoje, na época os vereadores eram chamados de camaristas, indicados pelo governo do estado. Somente em 1947 essa realidade começou a mudar, quando foi oficializada a primeira legislatura. Acompanhe conosco passo a passo dessa transformação consolidada através da democracia. Logo nos primeiros anos de fundação da Vila Iguaçu, moradores vindos de outros estados e países já tinham a necessidade de ter um responsável político para representar a então pequena comunidade, já que esse importante órgão congrega representantes da vontade popular, cuja atuação ocorre por intermédio de um colegiado. Ela é composta de vereadores que, reunidos, constituem o plenário, órgão máximo do Poder Legislativo Municipal. Compete a ele tomar decisões dispondo sobre assuntos que regem o município. Como órgão colegiado, a Câmara delibera pelo plenário, administrada pela mesa diretora e representada pelo presidente. A lei que rege essas leis teve poucas mudanças, mas a responsabilidade dos representantes eleitos pela comunidade é a mesma. Para nós, nesse momento histórico, de centenário da cidade, é uma honra muito grande. É uma honra muito grande, além de ser vereador, ser presidente dessa casa. E a gente sabe da importância do Legislativo Municipal, que essa é a 16ª legislatura, e o Poder Legislativo Municipal tem desempenhado um papel histórico importante dentro da comunidade, no tocante à aprovação de projetos, no tocante a fiscalizar o Poder Executivo, a estar atendendo principalmente os anseios da população de Foz do Iguaçu. O marco do início da ocupação do território que viria a ser município de Foz do Iguaçu por brasileiros foi em 1889, ano em que foi fundada a colônia militar na fronteira e também ano do início do período da República Velha no Brasil. Havia também espanhóis, ingleses e franceses presentes na região, dedicados à extração da erva mate e da madeira, que eram exportadas via Rio Paraná. Em 22 de novembro do mesmo ano, o tenente Antônio Batista da Costa Júnior e o sargento José Maria de Brito fundaram a colônia militar, que tinha competência para distribuir terrenos aos colonos interessados. Em 1910, a colônia militar passou à condição de Vila Iguaçu, distrito do município de Guarapuava. Em 14 de março de 1914, pela Lei 1383, foi criado o município de Vila Iguaçu, instalado efetivamente no dia 10 de junho do mesmo ano. Nesta data foi instalada a primeira composição de camaristas. Também, nesse dia, tomou posse o primeiro prefeito do município, Jorge Schimmelfeng. A primeira sessão da Câmara Municipal da Vila Iguaçu foi realizada reunindo os camaristas no dia 13 de junho de 1914. O edifício da diretoria da ex-colônia militar foi o local onde as sessões se realizaram provisoriamente, até que a Câmara tivesse uma sede. Somente no dia 15 de outubro de 1914, os camaristas deram início aos trabalhos oficiais. Através do tempo, tudo foi preservado, como o livro da primeira ata de sessão, minuciosamente escrito à mão com caneta tinteiro ou a lápis. O primeiro presidente eleito que ocupou o cargo na Câmara Municipal foi Inácio de Sá Sotomayor. Em seguida, os vereadores Fidelis Alves, Jorge de Oliveira, Fulgêncio Pedroso de Almeida, Jorge Sanvas, João Martins Bosca, Oswaldo Requião, Acácio Pedroso e João Alexandre Gonçalves. O primeiro ano de legislatura contou ainda com os vereadores Washington Pereira de Lacerda, José dos Santos Vilordo, Érico Francisco Pruner,
Salomão José Zaguri e João Camargo. Após a constituição do regimento interno em 1949, terceiro ano da primeira legislatura, o Legislativo iguaçuense passou a criar mais cargos na mesa diretora. Além de Érico Francisco Pruner, presidente, foi instaurado também o cargo de vice-presidente, ocupado por Balduino Weires, primeiro secretário, vereador Augusto Araújo e o segundo secretário, vereador Washington Lacerda. Com o passar dos anos, Foz do Iguaçu começou a registrar um crescimento espantoso no número de habitantes. Isso levou os vereadores iguaçuenses a buscar um espaço fixo para suas reuniões, onde o povo pudesse acompanhar os seus trabalhos. No dia 7 de setembro de 1972, inaugurou a primeira sede oficial da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizada na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. A segunda e atual sede da Câmara Municipal está localizada na Travessa Oscar Muxfeld, inaugurada em dezembro de 2000. Teve na mesa diretora Vilmar Andreola como presidente, Hermes Vettorello, vice-presidente, Roseli de Freitas, segunda vice-presidente e a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara. O professor Sérgio de Oliveira, primeiro secretário, e Hermógenes de Oliveira como segundo secretário. Foz do Iguaçu cresceu em ritmo acelerado. Hoje, com quase 300 mil habitantes, a cidade ganha um centro cívico, um terreno com 133 mil metros quadrados, onde irá reunir a sede de instituições de todas as esferas. A pedra fundamental para a construção de uma nova Câmara Municipal já foi lançada. A Câmara também está num projeto agora dos 100 anos do Centro Cívico, um centro cívico com área de 133 mil metros quadrados, que vai ser construído o Centro Cívico, onde nesse Centro Cívico está a Prefeitura, a Câmara de Vereador, teatro, estacionamento, toda uma estrutura para melhor atender a população. Nós estamos trabalhando em cima do projeto já, tem uma comissão constituída na Câmara de Vereador de servidores, que já está trabalhando em cima do projeto com arquiteto, engenheiro, e a gente espera esse ano ainda, se Deus abençoar, a gente já dá os primeiros passos aí para tirar do papel esse projeto do Centro Cívico, da nova Câmara de Vereador, onde terá uma área com um plenário amplo, com um auditório para reuniões da comunidade. Nesses 100 anos, legisladores fizeram muitos benefícios pela cidade, pela democracia. A população elegeu seus representantes, mas nem tudo foi tempo de paz. A Câmara também passou por turbulências, em um período triste. No fatídico fevereiro de 2003, o presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Rabelo, sofreu um atentado no centro de Foz do Iguaçu. O vereador levou 2 tiros na cabeça disparados por um carona de uma motocicleta, que o deixou entre a vida e a morte por vários meses. Dando continuidade ao processo de reabilitação, o vereador passou pelo Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Hoje, apesar de não se comunicar, Rabelo está bem de saúde. Responde com um leve olhar quando a esposa Jane o chama. Em nossa visita ao apartamento da família, o ex-presidente estava fazendo fisioterapia. Jane Rabelo, em entrevista à TV Câmara, disse que o atentado atingiu toda a família e amigos. Mas ele está, assim, numa situação de total acompanhamento. Nós, 24 horas, fazemos acompanhamento com ele, ele não fica só, porque ele está totalmente inválido, Então, ele precisa de banho, ele precisa de assistência de banheiro, Ele precisa de assistência para alimentação. Então, ele é totalmente dependente. O que é a casa? A casa só funciona para ele com 2 pessoas sempre. Então, o que eu deixei de ter vida própria, para poder ficar sempre na retaguarda. E temos, assim, sempre uma pessoa para ajudar. E minha filha, todos esses anos, foi crescendo com isso e participando dessa situação. E acabou que somos sempre 3 mulheres para ele, Sempre vivendo para ele. É assim que hoje Adilson Rabelo vive, só que ele é muito amado e, assim como eu disse para você, ele ama Foz do Iguaçu. Mesmo com esse episódio triste, Jane deixou uma mensagem. Afirma que Adilson Rabelo escolheu Foz para viver e contribuiu muito para o progresso
e tinha planos futuristas, sempre desejou o melhor para a cidade. Não se pode ser aquelas vaquinhas de presépio. Cada um tem que expressar e colocar a sua identidade, colocar a sua ideologia e lutar por ela. A cidade só vai crescer quando todo mundo se abraçar, quando todo mundo perceber que não se faz nada sozinho, não se faz nada atropelando ninguém, não se faz nada matando ninguém, não se faz nada invalidando ninguém. É o texto dele, somos todos anjos de uma só asa e só voamos se abraçados. Tércio Albuquerque foi um dos vereadores mais votados nos anos 70. A cidade de Foz, na época, tinha 7.200 eleitores. Ele foi eleito com 1.502 votos. Além de ser presidente da Câmara, ele também teve que assumir a prefeitura de Foz do Iguaçu. Tércio tem boas lembranças da época. Segundo ele, as sessões da Câmara eram feitas à noite para que a população tivesse a oportunidade de prestigiar. Outra curiosidade que o ex-presidente disse foi que, na época, vereador não tinha salário. Agora, eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma honra de ter sido vereador, muito grande mesmo. Não tem casa de leis melhor. Eu fui deputado estadual, fui vereador, fui prefeito e fui outros cargos, secretário de Estado, diretor do Itaipu, um monte de coisa. Mas eu tenho muita saudade de ter sido vereador. Tércio Albuquerque deixou uma mensagem à cidade de Foz do Iguaçu. Feliz Foz do Iguaçu. Deus abençoe sua população e os políticos da atualidade. No início dos anos 90, Enis Mendes da Rocha foi eleito presidente da Câmara. Para ele, um dos desafios foi preparar a lei orgânica do município, que é a norma pela qual se rege o município, respeitando os princípios da Constituição Federal e da Constituição do Estado. Os desafios já surgiram na época com a lei orgânica. Nós tínhamos que preparar a lei orgânica, né? Demorou quase um ano para ser feita, né? Ela era um desafio para todo mundo. Mas o bom disso é que cada um, na sua área, trazia um pouco de bagagem. O ex-presidente também falou a respeito do plano diretor da época. Eu vou citar um caso para você ver. A Estrada das Cataratas, na época já tinha o Hotel Bourbon, já estava em construção o Mabu. Poderia, ao lado de um hotel 5 estrelas daquele, ter uma peixaria, uma oficina mecânica. Nada impedia no plano diretor antigo. Enis Mendes diz que Foz representa muito para a sua vida e estará sempre à disposição da cidade. Ela representa hoje grande parte da minha vida. Esses 100 anos que Foz do Iguaçu vai fazer em junho, né? Eu não posso dizer que ainda sou um iguaçuense nato e perfeito, de forma nenhuma. Mas sou um fervoroso torcedor da cidade. O dia que a cidade achar que eu possa fazer alguma coisa por ela, é só chamar. Percy Lima foi presidente da Câmara nos anos 80. Também assumiu o papel de prefeito. Segundo ele, mesmo sendo difícil apresentar bons projetos na época, a política o ensinou muito. Na época era difícil apresentar projeto, porque você só podia apresentar projeto desde que não mexesse no orçamento municipal. Eu vou dizer uma coisa para você do que a política me ensinou. A única coisa que posso dizer que tirei proveito da política foi que aprendi a conhecer os homens. A grande diferença da época para Percy Lima foi a participação mais ativa da comunidade. Havia associações de bairro ativas, fazíamos reuniões nos bairros, a casa sempre cheia, o local lá sempre cheio, muita gente participava, debatia, questionava. A política era dinâmica naquela época. O povo participava, queria mudanças e conseguia essas mudanças por conta da participação dela. Isso era importante. Percy Lima acredita que Foz do Iguaçu é uma cidade dinâmica. Foz do Iguaçu siga o seu rumo, como sempre seguiu até hoje, de uma forma dinâmica,
com seus altos e baixos, como qualquer cidade do Brasil, né? Então, Foz do Iguaçu tem que caminhar pelas suas próprias pernas e sempre visando o progresso e o futuro do nosso povo. Hoje, à frente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, José Carlos Neves, popularmente conhecido como Zé Carlos, deixa o seu recado. Eu quero, nesse momento histórico, nesse momento ímpar, nesse momento único, né, 100 anos de Foz do Iguaçu, parabenizar todo o povo que mora, né, que reside aqui, que constituiu sua vida aqui em Foz do Iguaçu, de suas famílias, desejar que bastante saúde, bastante progresso e colocar que a Câmara de Vereadores e esse vereador que está usando esse espaço nesse momento está fazendo tudo para conseguir melhorias para o bem comum da população de Foz do Iguaçu.